Agora o concurso da Polícia Militar do Estado do Pará será de ampla concorrência. Todo mundo vai concorrer às vagas do sexo masculino e sexo feminino. As datas foram mantidas e por isso nós vamos fazer 20 questões de direito constitucional que com certeza a banca SESP e Sebrasp vai cobrar na sua prova. Então, vem comigo. Professor Eric Marcelo na área. Se você me conhece, você sabe muito bem que eu estou empenhado na sua aprovação para o concurso da PMPA 2023. Eu sei que teve muita turbulência, mas hoje nós vamos fazer aqui 20 questões para você sair na frente da concorrência. Vamos ver como a banca SESP e Sebrasp vai cobrar no dia da sua prova, em especial em Direito Constitucional. Vem comigo! Bom, galera, já aqui na tela do tablet com vocês 20 questões de direito constitucional. Para quem é novo no canal, a cada questão você dá uma pausa e tenta responder de 1 minuto a 2 minutos aí para responder, que é um tempo para você fazer rápido uma questão lá no dia da sua prova. E a primeira questão, nós vamos estar tratando aqui sobre nacionalidade, ok? É uma questão do SESP e Sebrasp bem recente de 2022. Já com vocês aqui a primeira questão, vamos ver o que está pedindo na questão, é claro, né? Tá aí a banca que eu falei para você, né? Caso requeira, será brasileiro naturalizado aquele que for. Bom, aqui nós precisamos deixar bem claro o que a questão está pedindo. Nós queremos uma alternativa que seja naturalizado, não brasileiro nato, beleza? Vamos lá, letra A. Nascido no Brasil, filho de pais estrangeiros que não estejam a serviço de seu país. Bom, galera, essa questão aqui está errada, né? Porque aqui ele será um brasileiro nato, de acordo lá com o artigo 12, né? Que diz, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que este não esteja a serviço de seu país, será um brasileiro nato. Então, eu já elimino aqui, não é a questão, a alternativa letra A. Na letra B, originário de país de língua portuguesa com residência no Brasil por 1 ano ininterrupto e com idoneidade moral. E aqui nós temos o nosso gabarito, né? Aqui é um caso exclusivo de brasileiro naturalizado, ele vai se tornar naturalizado. Então já temos aqui a nossa alternativa, letra B, como resposta. E as outras alternativas, professor, como é que eu respondo? Na alternativa letra C, estrangeiros residentes no Brasil há mais de 10 anos, ininterruptos e sem condenação penal. Bom, o erro da questão é quando diz aqui que é 10 anos, não é 10 anos, é 15 anos, de acordo com o artigo 12 e o inciso 2º, né, que fala lá dos naturalizados, linha B, né? Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Então, está errado aqui, não é 10 anos, é 15 anos. A alternativa letra D, nascido no estrangeiro de genitor brasileiro, que venha residir no Brasil antes de 18 anos de idade. Você vai até lá o artigo 12 também, mas só que aqui é um caso de brasileiro nato. Lá na C, na linha C, diz o seguinte, nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartições brasileiras competentes ou venham a residir em República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Estamos falando aqui de um caso de brasileiro nato, então não é também a nossa alternativa letra D aqui, por isso que está errada. Na letra E, nascido no estrangeiro de genitor brasileiro, registrado em repartição brasileira e que faça essa opção. A letra D e a letra E, gente, estão no mesmo artigo, lá no artigo 12, né, quando fala no caso de brasileiro nato lá na linha C, né? Então tá da mesma forma aqui, então já fizemos a primeira questão e vamos lá na próxima. Segunda questão, a CF, Constituição Federal, exige que determinados cargos eletivos sejam ocupados por brasileiro nato. Nesse contexto, um brasileiro naturalizado ou português equiparado poderá
Então vamos lá, nesse caso aqui ele quer que veja, né, um brasileiro naturalizado ou português equiparado, o que ele poderá fazer? Na letra A, ó, candidatar-se a presidente ou vice-presidente da República, desde que um desses cargos seja ocupado por brasileiro nato. Aqui para nós respondermos essa questão, vamos também no artigo 12, né? Mas só que agora no parágrafo 3º, e lá diz o seguinte, ó, são privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República. Ou seja, os dois têm que ser brasileiros natos para ocupar este cargo. Então não é alternativa à letra A. Alternativa à letra B, candidatar-se a vice-presidente da República desde que o candidato a presidente seja brasileiro nato. Não, galera, não pode também ser aqui, que se encaixa também lá no artigo 12 e no parágrafo 3º. Não é desta forma aqui, então não é nosso gabarito letra B também. A letra C, candidatar-se a vice-governador desde que o candidato a governador seja brasileiro nato. O erro dessa alternativa aqui é quando diz que o governador tem que ser brasileiro nato. Não é privativo de brasileiro nato o cargo de governador. Bom, na alternativa letra D, né, quando fala aí que concorre a cargo de deputado federal ou senador desde que não ocupe cargo de presidência das comissões, não tem essa exclusividade, né? Ele pode sim ocupar esse cargo aí. Por isso que não é a nossa alternativa D. Então nos restou a alternativa letra E. Concorrer a cargo de deputado federal ou senador desde que não ocupe cargo de presidência da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Exatamente isso que diz lá no nosso artigo 12, parágrafo 3º, né? Lá no inciso 2 e no inciso 3, que diz lá, ó, de presidente da Câmara dos Deputados e de presidente do Senado Federal, que no caso pode concorrer aqui o cargo, né? Então, normalmente aqui essa alternativa está correta de acordo com o artigo 12, parágrafo 3º. Já de terceira questão, banca do nosso concurso CESP-SEBRASP 2021, procurador do Estado, acerca da nacionalidade. Lembrando que estamos fazendo questões aqui de nacionalidade, tá ok? Julgue os itens, não se preocupe que vai ter outros assuntos, tá? Primeiro item, a legislação brasileira, diferente do que ocorre em outros países, não permite que uma pessoa detenha mais de uma nacionalidade. Meu amigo, isso aqui tá errado, mano. Não é dessa forma. Permite sim que ele possa sim querer outra nacionalidade. Aqui no Brasil, normalmente isso pode acontecer. Segundo item, são brasileiros natos e nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Tá certíssimo aqui esse item, né? Nem precisamos suar muito a camisa aqui para responder a alternativa desse segundo item. Mas ainda diz o seguinte, ó, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Também está correto aqui o que afirma esta segunda parte do item 2. Inclusive, nós já lemos, né, esse inciso que nós falamos agorinha, né? O inciso 1 de brasileiros natos, na linha C, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira, né? Lá também no parágrafo 3º do artigo 12. O terceiro item diz o seguinte, o naturalizado brasileiro pode perder a nacionalidade brasileira, mas o brasileiro nato não. Ih, rapaz, e agora? Tá certa essa alternativa aqui, esse item? Com certeza o professor está corretíssimo, de acordo com o nosso artigo 12, né? Parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Terceiro item, o naturalizado brasileiro pode perder a nacionalidade brasileira, mas o brasileiro nato não. Ih, rapaz, bem polêmica essa questão aqui, mas para respondermos ela, vamos até o artigo 12 também, mas só que agora, no parágrafo 4º, quando fala lá no item 2, né, no inciso 2, fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem a apátrida. Professor até bugou aqui nessa palavra, né? Mas é apatridia, tá? Esse inciso aqui, galera, da nossa Constituição Federal foi uma emenda constitucional, tá? E teve atualidade agora nesse ano de 2023. Se você pegar a legislação aí normal e a Constituição Federal antiga,
de 2023 para trás, você não vai ter essa emenda constitucional aqui, tá? Então aqui é uma atualidade. Então por isso que nosso item 3 aqui está incorreto, né? Não está correto aqui o nosso item 3. Então as incorretas são a 1 e a 3, e a nossa opção ali correta é apenas a letra B. O item 2 está certo, os demais estão errados. Então essa foi uma questão aqui que com certeza ia ser bem polêmica no seu concurso da PMPA. Galera, só antes de nós fazermos essa questão, eu quero te lembrar que na questão anterior que a gente fez, não vai cair na sua prova, tá? A terceira questão, porque o seu edital é até em setembro, né? E essa lei aqui saiu já no mês de outubro. Então já não vai participar essa lei, essa emenda constitucional que a gente acabou de ver na terceira questão. Vamos lá, na quarta questão, foi para promotor de justiça substituto, questão pesadíssima, mas vamos lá. Com base na distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados sob prisma constitucional, é correto afirmar que a Constituição Federal prevê que o brasileiro naturalizado, então precisamos ver algo aqui de brasileiro naturalizado nessa questão. Vamos lá, alternativa letra A, poderá ser extraditado se comprovado seu envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente. Meu amigo, isso aqui é um escândalo aqui para nós brasileiros, né? E mais pior ainda aí para o brasileiro naturalizado. Se existe sim, e essa lei aqui está lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Todos nós sabemos o artigo 5º, né? Da nossa Constituição, lá no inciso L1, né? O inciso L1 é o 51, não é isso? Isso mesmo. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei, de acordo com o nosso artigo 5º aqui da nossa Constituição, e já achamos a nossa alternativa correta. Vamos ver o erro das outras alternativas, né? A gente ficar por dentro de tudo aqui sobre direito constitucional. A alternativa letra B, poderá compor o Conselho da República desde que tenha sido naturalizado há mais de 10 anos. Errado, né? Ele não pode compor o Conselho da República aqui neste caso. Na alternativa letra C, não poderá ser extraditado pela prática de crime comum cometido antes da sua naturalização. Está errado aqui, né? Quando ele fala aqui antes da sua naturalização, né? Ele pode sim ser extraditado aqui neste caso, né? Vamos lá. Na outra alternativa, a alternativa letra D, está impedido de ocupar cargo de ministro da Justiça, pois este é privativo de brasileiro nato. Não, né? Claro. Não. Simplesmente aqui nesse caso aqui apenas não, o ministro de Estado da Defesa, que ele é um cargo privativo, privativo de brasileiro nato aqui. No caso aqui de cargo de ministro da Justiça, não é privativo de brasileiro nato não. Ok? Por isso está errado a letra D. Na letra E também, não poderá ser proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão, pode sim, né? Esse é o erro aqui. E, D, C e B está errado. A nossa alternativa correta é letra A. Próxima questão. Quinta questão, agora de certo ou errado, tá, gente? Você pode até dizer aí, mas a banca não vai ser de certo ou errado, vai ser de múltipla escolha. Isso mesmo, mas aí nós vamos treinar aqui para você julgar um item e você vai saber se ele está errado ou não. Até porque a cada item que você vê lá, cada alternativa que você vê lá na sua prova, você vai ter que julgar se ela está certa ou errada. Então apenas vamos treinar aqui em um caso que ele vai estar pedindo aqui no final da questão, tá bom? Vamos ler a história aqui, Letícia nasceu em Brasília, Distrito Federal. Seus pais são de nacionalidade italiana e na ocasião do nascimento da filha estavam no Brasil a serviço do seu país. Bom, galera, então aqui já temos um caso, né? Eles estavam a serviço do seu país. Então já dá para tirar alguma ideia aqui. Visto que era diplomatas a serviço da Embaixada da Itália, situada na capital federal. Pouco tempo depois do nascimento da menina, a família retornou para a Itália. Entretanto, após completar 35 anos de idade, Letícia decidiu viver no Brasil e seguir carreira política. Eita, mano, aí que o cara já vai se bambear, né? Que essa história aqui vai ser convincente que ela pode ir para o Brasil, né? Normalmente. Vamos lá. A respeito da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.
com base nas disposições da ACF acerca dos direitos e das garantias fundamentais, embora seja filha de pais estrangeiros. Letícia é brasileira nata? Não, não é brasileira nata, né, neste caso aqui. E aí, galera, essa questão aqui ia estar mais errada ainda quando eu lesse essa parte aqui, ó. Pois nascer em território brasileiro, logo, considerando sua idade e sua nacionalidade, Letícia poderá candidatar-se ao cargo de presidente da República. Só que não, né, mano? Você não pode vir para cá e ocupar esse cargo porque você não é brasileira nata, né? Tem que ser nato para ocupar o cargo de presidente da República. Então, nem vou ler mais alternativa aqui, que eu já fiquei de saco cheio dela. Então, isso, gente, foi mais uma questão de direito constitucional para concurso. Sei que você aí está estudando aí direito constitucional. Essa aula aqui também serve para você nos demais cargos. Vamos lá, de sexta questão. Na sexta questão, antes de respondermos ela, eu quero te lembrar, meu amigo, que estamos com uma promoção incrível de 4 simulados por apenas R$20. Isso mesmo. Estamos aí na semana que antecede a prova e precisamos ainda treinar muito simulados. Você pode fazer aí simulados alternados, um dia sim e um dia não, para treinar como é que você vai se comportar lá no dia da sua prova. Então é muito importante que você faça esses simulados aqui. São questões que a banca Sérgio Sebrasp com certeza vai cobrar e vai colocar em vocês aí como você vai fazer de acordo com esses simulados. A promoção, gente, é por tempo limitado, pois vou liberar apenas 50 simulados, 50 oportunidades, na verdade, tá? Porque muita gente aí fica complicado para mim estar enviando particularmente. Para você acessar, é só entrar no link que vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, você vai falar diretamente comigo, né? E é isso, gente. Vamos lá de sexta questão. Vamos lá, os partidos políticos. Agora nós estamos falando de partidos políticos. Vou colocar um marcador aqui que fica mais bonitinho, né? Partidos políticos são equiparados a órgãos públicos no direito brasileiro. Ih, rapaz, agora os partidos políticos, é isso mesmo? Eles são equiparados a órgãos públicos no direito brasileiro? E não, né, gente? De acordo com o artigo 1º, os partidos políticos, eles são de pessoas, né? Pessoas jurídicas de direito privado, né? Não tem nada a ver equiparados a órgãos públicos. O órgão é público, né? E aqui, os partidos políticos não. Eles são de direito privado. Então, por isso, a nossa alternativa, letra A, está incorreta. Letra B, devem submeter previamente à Justiça Eleitoral as decisões que alteram sua estrutura interna e definam o funcionamento de seus órgãos permanentes. Ainda quero lembrar vocês que na alternativa A, gente, tem um parágrafo único no artigo 1º. Os partidos políticos não se equiparam a entidades paraestatais. Lembre-se disso. Mais um complemento aí da nossa alternativa letra A. B. Devem submeter previamente à Justiça Eleitoral as decisões que alterem sua estrutura interna e definam o funcionamento de seus órgãos permanentes, de acordo com o artigo 17, né, da nossa Constituição, lá no parágrafo 1º, você vai ver lá que é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna. Então não é a nossa alternativa aqui, letra B. Vamos à alternativa letra C. Somente podem se constituir juridicamente após autorização do Ministério da Justiça. E esse item aqui está incorreta, né? Nossa alternativa letra C também, lá no artigo 17, agora no parágrafo 2º, né, da Constituição, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, né? Não tem nada a ver aí com o Ministério da Justiça, é sim Superior Eleitoral. Alternativa C, incorreta também. Alternativa letra D, devem atender a determinados requisitos da legislação para ter direito a recursos do fundo partidário. E aqui está o nosso gabarito, de acordo com o artigo 17, no parágrafo 3º. Vai deixar bem claro para vocês, somente terão direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que, alternativamente, inciso 1º, obtiverem nas eleições para a Câmara de Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, né? Inciso 2º, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos
1/3 da unidade da federação, né? Então, nosso parágrafo 3º deixa bem claro aqui que a nossa alternativa está correta, devem atender determinados requisitos. Os requisitos são esses que acabei de ler aqui, inclusive o inciso 1º diz mais ainda, tá? Distribuídos pelo menos 1/3 da unidade da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, né? Então, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais. Então, essa questão dada da gente matar ela só na parte do início. Alternativa letra E é incorreta, pode ter abrangência apenas regional, restrita a alguns estados da federação, a fim de defender interesse específico. Artigo 17, né? Livre a criação de fusão, incorporação e extinção de partidos. Então, por isso aqui está errado aqui esse item, essa letra E. Vamos lá de próxima questão. Sétima, os partidos políticos são também de artigo político aqui, ó, partido político, né? Marcador para ficar bonitinho. Alternativa letra A, pessoas jurídicas de direito público, às quais é vedado o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro. Nossa alternativa aqui está errada. Quando fala que é de direito público, não é de direito público aqui neste caso, né? A alternativa letra B. Bom, gente, por que está errado? A gente sabe muito bem que partidos políticos são de direito privado. Então aqui a gente já mata algumas alternativas. Letra B, porque diz também aqui direito público. Na letra C, o direito público. Letra D, direito privado. Então já gera uma dúvida. Letra E, direito privado. Também já gera uma dúvida. Então, uma dúvida não, né? Uma desconfiança que pode estar certo este item. A letra D ou letra E. Alternativa à letra D, pessoas jurídicas de direito privado, certo, né? As quais é assegurada autonomia para adotar critérios, certíssimo, né? Adota autonomia, ela tem autonomia própria de escolha e regime de suas coligações nas eleições majoritárias, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual e distrital ou municipal. Você vai até o artigo, vai responder essa questão, o artigo 17, né? Inclusive lá no parágrafo 1º, um textão lá que você precisa saber já de cor, é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha e assim por diante. Então já temos o nosso gabarito. Letra D de Deus, que você vai ser abençoado no dia da sua prova. Alternativa letra E, pessoas jurídicas de direito privado, está certo, às quais é permitido o recebimento de recursos financeiros de entidades ou governo estrangeiro, nos termos da lei. Então não é assim que funciona a alternativa letra E. Oitava questão, concurso aí da PMPA está chegando o dia da prova, dia 17 de dezembro, para soldado. Agora domingo já vai ter, amanhã, né, no caso, já vai ser a de oficial. Galera que vai fazer de oficial aí, inclusive, pode treinar nessas questões aqui. Elas são níveis mais baixos, mas você pode treinar hoje ainda essas questões aqui, tá legal? Vamos lá, oitava questão, conhecimentos gerais específicos. Bem recente, não é tão recente, né, de 2018 essa questão. De acordo com a Constituição Federal de 88, é assegurada a todos os partidos políticos, mais uma questão aqui falando de partidos políticos. Letra A, a vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Não, né, os partidos políticos não funcionam dessa forma. Parágrafo 1º a gente já viu agorinha, que lá diz lá, ó, sem a obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual e distrital. Item errado, né? Letra B, a utilização de organização paramilitar. Meu Deus do céu, claro que não, né? Nessa altura do campeonato aqui, só de bater o olho você ia dizer que não, né? Artigo 17, parágrafo 4º, é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar, né? Nem precisa ser bom e constitucional aqui para saber essa alternativa. Artigo letra C, a recepção de recursos financeiros de entidades estrangeiras desde que declarados, né? A alternativa aqui está errado, né? A questão aqui é a alternativa letra C, erradíssimo. Artigo 17, inciso 2º, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ao governo estrangeiro ou de subordinação a estes, né? Não pode receber esses recursos financeiros aqui de entidades estrangeiras. Alternativa letra D, a obtenção de recursos do fundo partidário para custear o acesso rádio e televisão. Bom, galera, essa alternativa aqui está incorreta, né? Mas ela seria... A galera que estaria bambeado, né? Marcaria essa alternativa, né? Quando fala que a obtenção de recursos do fundo partidário para custear o acesso à rádio
e televisão. Não é todos, né? A rádio e televisão aqui nesse caso está incorreta, né, cara? Porque, gente, ele queria a questão aqui, ó, é assegurada, e não é assegurada, né? Tem uma coisa aí que pode acontecer antes, se caso ele não atente os requisitos lá do parágrafo 3º do artigo 17, que é aquela parte lá de obter nas eleições, na Câmara dos Deputados, um mínimo de 3% dos votos lá, ou 2%, um mínimo de 2%, né? E tem o segundo lá, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, também não pode. Então, por isso que para ele obter esse recurso, ele tem que fazer alguns requisitos, não é assegurada, né, de qualquer forma. Alternativa letra E, nosso gabarito aqui da questão, a aquisição de personalidade jurídica na forma da lei civil, com certeza é o nosso gabarito. Exatamente o que diz no parágrafo 2º, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Federal. Essa alternativa, a letra E. E essa foi mais uma questão de direito constitucional. Vamos de próxima questão. Nona questão, à luz da vigente Constituição Federal, julgue os itens a seguir a respeito dos direitos políticos dos partidos políticos e do Poder Judiciário. Vamos julgar os itens, né, meu povo? Primeiro item, os partidos políticos possuem autonomia para definir sua estrutura e estabelecer as regras sobre sua organização e seu funcionamento, mas não é permitida a previsão em seus estatutos de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros. Corretíssima aqui, né? A gente já viu ali nas nossas outras questões que esse caso aqui está correto, né? Artigo 17. No item 2, os partidos políticos têm autonomia administrativa garantida pela Constituição Federal e poderão definir o regime de suas coligações eleitorais, que vincularão as candidaturas no âmbito federal, estadual, distrital e no municipal. Nosso item 2 está incorreto, né? Que a gente já viu agora no artigo 17, parágrafo 1º, lá na parte que diz, ó, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. O erro dessa alternativa é justamente quando fala que vincularão, né? Não é que vincularão, né? Aqui o erro da alternativa aqui deste item. Item 3, os partidos políticos, para quem não sabe, lá no artigo 17, tá? Parágrafo 1º, o item 2, ok? Artigo 17, parágrafo 1º, fazendo tudo ao contrário, né? Item 3, os partidos políticos que adquirem a personalidade jurídica na forma da lei eleitoral, devendo seus estatutos ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral do Estado em que estiverem sediados. Esse item está errado na parte que diz, né, da forma da lei eleitoral, não é da lei eleitoral, né? Artigo 17, parágrafo 2º aqui, para respondermos. Parágrafo 2º da Constituição, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. O único item que está correto aqui, a nossa alternativa, é o item 1 da alternativa, a letra A, é apenas o item 1, né? Apenas. Essa foi a nossa nona questão. Estamos chegando à metade, galera, a metade das nossas questões, indo aí para a 10ª questão. 10ª questão, procurador municipal, quanto ao seu funcionamento, o partido político. A letra A pode receber recursos financeiros de entidade estrangeira, desde que este não tenha fins lucrativos. Não errado, né? Essa alternativa está errada, que a gente já viu. Parágrafo 2º, né, do artigo 17. Parágrafo 2º não, inciso 2º, né, do parágrafo 17. Perdão. O artigo 17, lá no inciso 2º, que diz lá a proibição de recebimento de recursos financeiros. Já vimos essa alternativa aqui. Letra B, deverá prestar contas ao Ministério Público e ao TCU. Não é assim também, né? Na letra B está incorreta. E tem errado, né, gente? Prestação de contas aqui somente a Justiça Eleitoral, artigo 17, lá no inciso 3º. Letra C, deve observar a vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Também está errado este item aqui. Item B e C a gente já viu. Nesse artigo, gente, você pode ver o artigo 17 no parágrafo 1º, 2º, 3º. Sérgio Sebrasco gosta muito, então fique bem atento nessa parte. Letra D,
que na soma de senadores e deputados federais elege 15 parlamentares distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, terá assegurado acesso gratuito à rádio e televisão. Claro que não, né, meu amigo? Tá quase convincente essa alternativa aqui, mas não está. Por quê? Sinceramente, só porque quando ele fala senadores, não entra aqui senadores, essa alternativa D. Nosso gabarito, letra E, deve necessariamente ter caráter nacional. Artigo 17, letra de lei aqui, bem fácil, né? Deve necessariamente ter caráter nacional. E essa foi a nossa 10ª questão. Chegamos à metade das questões. E como chegamos na metade, eu quero te pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, pois aqui nós estamos empenhados na sua aprovação. Então é muito importante que você se inscreva, deixe seu like para ajudar a gente aqui. Vamos lá de 11ª questão. 11ª questão, 2023, Sérgio Sebracho, bem recente, cara, muita chance de cair essa questão na sua prova. À luz do que dispõe a Constituição Federal a respeito da organização do Estado, lembrando que vamos falar agora de organizações de Estados, tá, gente? Não vamos misturar aqui as questões, mas vamos falar mais especificamente a respeito da organização do Estado. Alternativa letra A, é vedado ao Distrito Federal a sua divisão em municípios. Nossa alternativa aqui está corretíssima, já achamos o gabarito. Letra A, lá no artigo 32. Artigo 32 da nossa CF, diz lá bem claro, Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios. Já aí vem mais, DGCA por lei orgânica votada em 2 turnos com um exercício mínimo de 10 dias, né? Assim vai o artigo 32. Alternativa letra B, professor. Como é que eu vou achar o erro da alternativa letra B? Compete à União e aos municípios de forma concorrente legislar sobre custas de serviços forenses. Artigo 24 aqui para responder essa alternativa. E o erro dela é quando diz os municípios, não é os municípios. É somente a União, os estados e o Distrito Federal, neste caso aqui, lá no inciso 4º, custas dos serviços forenses, eles que vão receber aí. Tem essas custas, né? Não vão receber, tem esses custos de serviços forenses. Letra C, ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas conferidas ao Estado e à União. O erro dessa questão aqui, né, gente? Lá no parágrafo 1º do artigo 32, somente aí ao Distrito Federal são atribuídas, somente não, né? Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios, né? Quando ele fala aí dessas partes aí, Estado e União, está errado, né? É Distrito Federal, Estados e Município, lá no parágrafo 1º, também não é. A gente já sabe que estava incorreta, mas precisaria identificar para você. Artigo 32, parágrafo 1º, né? Para você se localizar. Bom, galera, nesse caso aqui, a União ela não vai se meter na parte dos municípios, né? Ela não vai intervir quanto aos municípios. As outras, elas vai sim intervir, pode sim que ela intervenha aí, de acordo com o artigo 34. Né? Alternativa letra E, cabe ao município explorar de forma direta ou mediante concessão os serviços de gás canalizado. Aqui o erro dessa questão é que não é o município, né? A competência aqui é do Estado, artigo 25 e parágrafo 2º da nossa Constituição Federal. Essa foi a nossa 11ª questão. Quero lembrar aos alunos que estamos com promoção aí nos 4 simulados, tá? Você adquirindo os 4 simulados, o link vai estar aqui na descrição para você. Vamos lá, de próxima questão. Próxima questão 12. Em relação às competências previstas na Constituição Federal de 88, a sinal de opção correta circula na sua prova o que ele está pedindo, se é correta ou incorreta. Letra A. A competência privativa da União poderá ser delegada por lei complementar para autorizar os estados e municípios a legislar sobre questões específicas. O erro da alternativa letra A, gente, é que a lei não vai delegar nessa parte aqui, quando fala dos municípios, né? Ela não delega aos municípios. No artigo 22, no parágrafo único, você vai ver que a lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas em matérias relacionadas neste artigo. Não entra município aqui nessa alternativa, por isso ela está incorreta. Alternativa letra B. A competência concorrente atribui a todos os entes federativos o poder de legislar sobre as atribuições explicitadas no texto constitucional
erro dessa questão aqui quando fala a todos os entes federativos, não é a todos, né? Do artigo 24, é somente compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal a legislar concorrentemente sobre, aí vem os itens lá. Nem precisa a gente saber aqui nessa alternativa. Também está incorreta. Letra C, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais, cabendo aos Estados a competência suplementar. Certíssimo, nosso gabarito. Letra C, artigo 24, né? Artigo 24, no parágrafo 1º e 2º, responderíamos essa questão aqui. Parágrafo 1º diz, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, corretíssimo aqui, mais um complemento na nossa alternativa letra C. Alternativa letra D, compete privativamente ao Congresso Nacional processar e julgar o presidente e vice-presidente da República por crime de responsabilidade. Não é, né, gente? Não compete ao Congresso Nacional, e sim ao Senado Federal, cara, aluno. Senado Federal. Não é dessa forma, lá no artigo 52 da nossa Constituição. Tá ok? E essa foi a nossa alternativa aqui. Alternativa letra D, né? Agora, a alternativa letra E, para finalizar a questão aí 12. Compete privativamente ao Senado Federal autorizar a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República. Artigo 51 aqui nessa alternativa. Artigo 51, lá o inciso 1º. Inciso 1º, autorizar, compete, na verdade, aqui no artigo 51 já vai dizer, compete privativamente à Câmara dos Deputados. Aí vem o primeiro inciso, autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração do processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Então, por isso que está errado aqui, não é o Senado Federal não, né, meu amigo? É a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. É o nosso gabarito aqui da questão, e essa foi a 12ª questão. Próxima. Olha aí, na 13ª questão, no tocante à organização do Estado brasileiro, cenário de opressão correta, vamos falar da organização do Estado. Alternativa letra A, os territórios federais não comportam divisões em municípios. O erro desta questão aqui, gente, quando fala não comportam. Mas agora, por que não comportam se o Distrito Federal não pode ser dividido? Sim, o Distrito Federal, né? Mas os outros, eles podem sim ser divididos. Lá no artigo 33, deixa bem claro isso para nós, né? Artigo 33, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal. Diz lá, os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará no que couber o disposto no capítulo 4 deste título, tá? Você precisa lembrar lá do Distrito Federal, neste caso. Letra B, é vedado os estados incorporar-se entre si, é vedado, ele está dizendo, ou desmembrar-se para anexar a outros na forma, ou formar novos estados. Aqui, gente, não é vedado não, galera. Pode ocorrer que sim, o estado pode se incorporar entre si, subdividir-se, né, de acordo com o artigo 18 da nossa Constituição Federal, parágrafo 3º, tá? Então, está incorreto aqui a alternativa B, a alternativa A e a alternativa letra C. Os municípios podem criar distinções entre brasileiros e preferências entre si. Alternativa letra C, os municípios podem criar distinções entre si, entre brasileiros e preferências entre si, né? Na verdade, está incorreto, de acordo com o nosso artigo 19, inciso 3º, né, da nossa Constituição. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, que diz o artigo 19. Essa alternativa também, letra C, está incorreta. A letra D, a criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios faciam por lei estadual independe de consultas a populações envolvidas. Pelo amor de Deus, né? Depende sim da consulta da população. Letra E, vedado aos entes que compõem a organização política administrativa do Brasil recusar fé aos documentos políticos. Nosso gabarito, letra E, lá no artigo
né, galera? Artigo 19, bem claro, lá no inciso 2º, a nossa resposta. É vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios recusar fé aos documentos políticos. Nosso gabarito foi essa, e essa foi mais uma questão de direito constitucional para o concurso da PMPA. Vamos de 14ª questão. 14ª questão, quero lembrar, caros alunos, que aqui no nosso canal Matemática Prova temos promoção de conteúdos, questões, PDFs. Então, eu sei que 600 questões é muito, né, para você gabaritar e fazer até o dia da prova, mas você pode fazer elas aí, pois está com preço bem justo. 600 questões de todas as disciplinas, direito penal, direito constitucional, português, informática, RLM, tem todas, são 600 questões. O diferencial aqui, diferencial não, a diferença é que não é comentada, são só questões para você treinar por apenas R$ 20. Para ter acesso, para comprar comigo, entra o link que vai estar aqui na descrição e fale diretamente comigo. Essa é uma quarta questão, titular de serviço notas, tá? No que refere ao desmembramento dos entes federativos. Estamos falando agora desmembramento, né? Assinale a opção correta, circula o que está pedindo no comando, se é a correta ou a incorreta. E vamos lá, alternativa letra A. Na hipótese de desmembramento de município, é indispensável a consulta por meio de plebiscito à população do território a ser desmembrado, mas não a do território remanescente. Pô, galera, a gente já sabe, já está careca de saber nessa alternativa aqui, né, meu amigo? Está errado. Porque tem que sim ter a consulta da população dos municípios, né, envolvidos. Quem não lembra aí do que ocorreu aqui mesmo no Pará, né, que teve a divisão, mas a população não deixou acontecer, né, teve a votação, mas não ocorreu. Essa alternativa aqui, lá no artigo 18, tá? Parágrafo 4º. Prepare bem, gente, quando falo de estado, essas partes aqui, é letra de lei, não tem erro, basta você treinar nas questões. Inclusive, se você quiser esse material aqui em PDF, fale comigo aqui em algum link na descrição que eu vou estar enviando totalmente grátis. Só seja específico lá, diz lá que você quer o material, você quer o PDF da aula de hoje, tá bom? Pra você treinar em casa depois aí e acompanhar aqui. Se você quiser até imprimir, né, antes você pode baixar o material com o link, vai estar aqui na descrição falando diretamente comigo, tá? Seja específico lá. Alternativa B, alteração meramente dos limites territoriais de um município com outro prescinde da realização da consulta prévia às populações de municípios envolvidos. Ih, rapaz, olha aí nosso gabaritozão. Só que não, né, professor? Alternativa aqui lá no artigo 18, parágrafo 3º, diz lá bem claro, né, que mediante a aprovação da população diretamente interessada, e aqui diz, ó, alteração meramente dos limites territoriais do município com outro prescinde da realização de consulta prévia, né? Não é consulta prévia, né? Não é assim não é consulta não. Letra C, não é possível desmembramento de estados devido à proibição do direito de cessão. Errado, né? É possível sim, não por causa disso aqui, né? Letra D, atualmente nenhum município pode ser criado, incorporado, fundido ou desmembrado no Brasil, visto que ainda não existe lei complementar federal que estabeleça o procedimento e o período no qual estes poderão ser criados, incorporados, fundidos ou desmembrados. Precisamos estar ligados aqui na lei, né? Na nossa lei aqui para sabermos essa alternativa. Aqui está corretíssima na alternativa letra D. Letra E, a criação, a incorporação, a fusão ou desmembramento dos municípios deve-se dar por decreto do governador do estado, desde que haja a observância dos estudos de viabilidade municipal. Não é só isso, né? Não tem cabimento só disso aqui. E também precisamos lembrar aqui que não é, gente, a criação não é feita por decreto do governador, e sim por lei estadual, artigo 18. Artigo 18 e o parágrafo 4º deixa bem claro: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual. Por isso, não é a alternativa letra E. Achamos o nosso gabarito letra D e vamos lá de próxima questão. 15ª questão, quanto à organização política administrativa do Estado brasileiro, assinale a opção correta. Letra A, a capital federal do Brasil é o Distrito Federal. Meu amigo, nessa alternativa aqui, o cara, se ele fosse emocionado nessa questão, ia errar, né, gente?
Porque a capital federal do Brasil não é o Distrito Federal, sim, Brasília, né? Brasília é a nossa capital federal. Artigo 18, parágrafo 1º. Alternativa letra B. Compete privativamente à União legislar sobre o direito tributário, financeiro, econômico e urbanístico. Neste item aqui está errado, né, galera? Não é competente privativamente da União legislar sobre o direito tributário, financeiro, econômico e urbanístico. Compete à União, aos Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, aí vem direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Tem outros aqui nessa alternativa também. Está incorreta. A e B está incorreta aqui. Letra C. O Estado detém a competência para fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. E aí, galera, para responder, nós precisamos ir até o artigo. Na verdade, aqui precisamos ir na súmula vinculante 38. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Nosso gabarito aqui não é o gabarito letra C. Letra D é constitucional, lei estadual que fixe a obrigatoriedade de divulgação diária em noticiários, televisão e jornais de Estado-membro de fotos de crianças desaparecidas devido ao princípio da proteção integral. Não, isso aqui viola o artigo 22, né? Artigo 22 compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiologia, né? Não tem nada a ver aqui essa parte aqui. E o nosso gabarito, o gabarito letra E, viola o princípio da livre concorrência, lei municipal que limite o quantitativo de instalação de empresas do mesmo ramo em determinada área. Súmula vinculante 49 aqui para responder esse gabarito, né? Ofende o princípio da livre concorrência da lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. E essa foi mais uma questão de direito constitucional. 16ª questão. No que tange as competências municipais, assinale a atenção correta, circula o que está pedindo na questão. Letra A. É dos municípios a competência para legislar integralmente sobre os bens integrantes do patrimônio histórico nacional situados em seu território. Não está, está errado, né? Não é este gabarito. Artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, lá no inciso 7º, né? Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. E artigo 30, inciso 9, né? Também, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Alternativa letra B. Os municípios possuem competências exclusivas, como é o caso da competência para instituir e arrecadar os tributos que lhe caibam, observadas as normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis. Nossa aqui, nossa alternativa letra B, perfeitamente aqui. Letra de lei, artigo 30, né? Agora, inciso terceiro. Inciso terceiro diz, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Nosso gabarito, letra B, né? Letra B é o nosso gabarito. Letra C, o erro dela. Autonomia municipal no regime da Constituição Federal de 88 limita-se à capacidade de aprovar lei orgânica. Bom, gente, ela não vai se limitar somente na capacidade de lei orgânica. Então, não limita-se somente aqui. Tem várias, tem muitas. Alternativa letra D, devido à autonomia municipal, a proporcionalidade do município de vereadores em face da população é definida em lei orgânica. Bom, gente, não é aqui, porque aqui temos uma base da Constituição Federal e é bem grande, né? Lá no artigo 29, tem vários, né? Artigo 29. Aí vem lá o inciso 4, e no inciso 4 vem um monte. Para a composição das câmaras municipais será observada o limite máximo de... Aí vem 9 vereadores, 11 vereadores, 13 vereadores. Ixi, vai depender do número de pessoas que tem no município, né? Observada lá os habitantes de cada município. Então você dá uma olhada no artigo 29, inciso 4, para ver aqui aqueles, para você ter aí noção como é que funciona cada um deles. Então, o nosso gabarito também não é a letra D, não é a letra C, né? Também não é a letra E. Na letra E,
Para responder, vamos lá. Os prefeitos municipais são julgados no âmbito do Tribunal da Justiça do Estado em que se insere o município por qualquer delito praticado no exercício da função. Pô, gente, está errado aqui porque não é qualquer delito. Quando diz aqui qualquer delito. Súmula vinculante 702. Súmula vinculante 702 aqui. Vai responder. Essa alternativa está incorreta. Próxima questão, em relação aos municípios, a sinalização correta. Devido à autonomia dos municípios como entes de federação, a Câmara Municipal pode livremente fixar o valor do subsídio dos vereadores, desde que respeite o equilíbrio orçamentário. Não, né, gente? Não é dessa forma aqui que é baseado o subsídio dos vereadores. Artigo 29, Constituição, né? Lá no exercício 6º, olha, V6, inciso 6º, inciso 7, sétimo, né? E artigo 29, linha A também, parágrafo 1º, também vai tratar lá, ó. Artigo 29, linha A, parágrafo 1º, diz o seguinte, ó, a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folhas de pagamento, incluindo o gasto com o subsídio de seus vereadores. Bom, essa alternativa, a letra B aqui, ó, devido ao impacto da criação de municípios da divisão de recursos federais, criá-los depende, entre outros, de requisitos da aprovação de lei federal. Não é lei federal, é lei estadual. A nossa resposta aqui, ó, artigo 18, já vimos isso aqui também hoje. Artigo 18, parágrafo 4º, né? Letra C, letra B não é letra C. Cabe aos municípios apoiar financeiramente as denominações religiosas com maior adesão da população local. Bom, primeiramente que é vedado, né? Não pode ocorrer isso aqui, esse apoio financeiro, lá no artigo 19. Vamos ter essa resposta, inciso 1º, né? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes, relações de dependência e assim por diante. Também no nosso gabarito, letra C. Letra D. Em concursos públicos para o cargo de órgão da administração pública municipal, os residentes do município onde o órgão possui sede pode receber adicional de pontuação. Meu amigo, só que não, né? Não existe esse tipo de pontuação aqui em concurso público. Nosso gabarito, que restou, gabarito letra E, compete aos municípios, além de União e Estado membros da Federação, a proteção de bens de valor histórico, artístico e cultural, de monumentos, de paisagens naturais notáveis e de sítios arqueológicos. Nosso gabarito aqui, nós já até vimos esse artigo, hoje o artigo 23, né, inciso 3º aqui para responder. Inciso 3º, proteger documentos, as obras e os outros bens de valor histórico, artístico e cultural, competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de acordo com o artigo 23 da nossa Constituição Federal. Estamos quase chegando ao fim. Vamos lá, galera. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like, se esse vídeo merece o seu like. 18ª questão. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais. Já vimos isso aqui lá no artigo 18, parágrafo 3º, hoje já vimos também. Letra A. Aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Gabarito, letra A. E nem precisou suar a camisa para responder. Alternativa B está errada, C também, D também e E também. E essa foi mais uma questão de direito constitucional de artigos que a gente já viu hoje, ó, que elas se repetem, mas de formas diferentes. Penúltima questão, questão 19. A galera aí que não adquiriu ainda a promoção das 600 questões, corre o link que está aqui na descrição para adquirir. Ainda dá tempo, viu, gente, para você treinar. Compete privativamente à União legislar sobre, letra A, nacionalidade, cidadania e naturalização, letra B, orçamento, letra C, previdência social, proteção e defesa da saúde, letra D, produção e consumo, letra E, proteção à infância e à juventude. Então, o nosso gabarito aqui é letra A, nacionalidade, cidadania e naturalização, artigo 22 da nossa Constituição, inciso 3º é o nosso gabarito. Letra B não é orçamento, também não é. Letra C, providência social, proteção e defesa da saúde, também não é.
Letra D, produção e consumo. Produção e consumo está lá no artigo 24, também não é e é. Também não é a nossa resposta. Quando se fala aí de compete experimentivamente a União, legislar sobre a nacionalidade, cidadania e naturalização é o nosso gabarito. 20ª questão para finalizarmos, ainda não sai daí porque temos um recadinho muito importante no final desse vídeo aqui para vocês, antes de nós finalizarmos, tá bom? Considere que determinado estado da federação edite lei estabelecendo a realização de culto religioso aos domingos, além da previsão de subvenção das igrejas que se denominem cristãs, da criação de embaraços administrativos para o funcionamento daqueles que professem outra fé. E, rapaz, é inconstitucional isso aqui, né, gente? Nessa situação hipotética, segundo o que dispõe no artigo, na Constituição Federal de 88, a referida lei é letra A. Constitucional? Não, não é constitucional, né, gente? É inconstitucional isso aqui, não pode ocorrer. Letra B, inconstitucional, pois a Constituição Federal veda expressamente à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou embaraçar-lhes o funcionamento. É inconstitucional, exatamente, nosso gabarito. Letra B, galera, de bons amigos. E a nossa resposta aqui, ó, artigo 19, para a gente finalizar com a chave de ouro, inciso 1º, né? É inconstitucional neste caso aqui dessa alternativa. As outras estão erradas, o constitucional. Letra D você poderia até se balancear aí, mas também está incorreta. Letra E também. E essas foram, gente, as 20 questões de direito constitucional para a PMPA 2023. Boa sorte a todos e preste atenção no recadinho que eu tenho para vocês aí no final. Bom, galera do meu canal, esse foi o vídeo de hoje, meu povo lindo e maravilhoso. Primeiramente, quero te agradecer muito por ter chegado até aqui nesse vídeo e eu espero que esse vídeo aqui tenha a validade do seu like, da sua inscrição. Eu quero te agradecer se você já fez isso aqui e saiba que eu estou empenhado na sua aprovação. Se você quiser entrar na nossa turma, que é de hoje até o dia da sua prova, em RLM, Legislação Institucional, as inscrições ainda estão abertas nesta turma que eu vou deixar aqui. O valor é simplesmente R$100. Se você está aí agoniado para aprender muito mais, treinar questões, conceitos, corre, você vai falar diretamente comigo para efetuar o pagamento e será direcionado ao grupo onde você vai assistir às aulas. Não perca, corre porque as vagas são limitadas. E é isso, gente. Muito obrigado. Até mais.